você hoje. A nossa segurança é Cristo. O Senhor é quem nos garante, o Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é poderoso para cumprir aquilo que determinou acerca da nossa vida. Meu irmão, boa noite, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo reine na sua vida, no seu coração, na sua casa e na sua família. Hoje no programa Fé em Ação, eu tenho uma informação especial para vocês. Gostaria que você ficasse atento a esta informação. Eu tenho a plena certeza de que ela será de grande utilidade para você. Programa Fé em Ação, abençoando a sua vida, abençoando São Paulo. Queridos, está aqui mais um grande milagre realizado por Jesus Cristo durante o seu ministério aqui na terra. Este milagre se segue a um outro milagre que Jesus havia acabado de realizar quando ele cura o servo de um centurião. E após operar este grande milagre, ele vai a uma cidade chamada Naim, que estava distante de Cafarnaum, onde ele tinha realizado o milagre da cura do servo do centurião, cerca de um dia de jornada aproximadamente. Quando Jesus chega em Naim, ele se depara com o fato que nós lemos aqui. Ele se depara com o acontecimento que está inserido neste texto que lemos. E a partir daí, algumas coisas acontecem, comprovando uma vez mais, de maneira clara e evidente, o poder que Jesus Cristo tinha e o poder que Jesus Cristo tem. Porque o mesmo poder que Jesus tinha para operar milagres durante o seu ministério aqui na terra, ele continua tendo o mesmo poder e a mesma autoridade. Quando Jesus estava prestes a voltar para o lugar de onde veio, à direita do Pai, ele olha para os seus discípulos e usa a seguinte expressão: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, nós não servimos um Jesus apenas poderoso, porque poderosos existem muitos no mundo. Poderosos existem às dúzias, às centenas e aos milhares. Mas só Jesus é todo poderoso. Todo o poder está nas mãos de Jesus Cristo. Ele é detentor de todo o poder que existe nos céus e na terra. E se ele detém este poder, ele é capaz de operar ainda os mesmos milagres. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, eu creio, eu acredito que durante o tempo em que eu estiver ministrando a palavra, este poder de Jesus Cristo estará em ação, como está desde o momento em que nós iniciamos este culto. E eu creio que ele é poderoso para operar milagres durante a ministração da palavra. Você que entrou aqui enfermo, não há necessidade de aguardar a oração final deste culto. Durante o tempo que a mensagem está sendo ministrada, Jesus é poderoso para tocar na sua saúde e curá-lo radicalmente, para que você saia daqui adorando e glorificando ao Senhor. Mas escute, queridos, dentro deste milagre operado por Jesus, há aqui alguns pontos que me chamam a atenção, e eu gostaria de parar um pouquinho, sem gastar muito tempo, um tempo excessivo. Eu gostaria de
repartir com os irmãos algum sentimento que me veio ao coração dentro desses pontos interessantes que eu consegui destacar neste milagre de Jesus. Quando nós lemos este milagre, nós vemos que existe aí 3 pessoas que fazem parte deste milagre. Um jovem que havia morrido, o próprio Jesus Cristo e uma mulher. Esta mulher era a mãe do jovem que havia morrido. E quando eu foco um pouquinho na mãe daquele jovem que havia falecido, que havia morrido, que estava sendo levado para a sepultura, eu destaco aí o primeiro ponto interessante deste milagre de Jesus, que diz respeito ao desespero, que é um sentimento que pode tomar conta de todos nós, independente da nossa estatura moral ou espiritual. Em algum momento da nossa vida, diante de alguma adversidade, diante de alguma circunstância constrangedora, nós podemos ser levados a este sentimento de desespero. O texto diz que quando Jesus entra na cidade de Naim, ele vê uma mulher, e o que me chama a atenção com relação àquela mulher é que ela chorava intensamente. E o texto diz que Jesus, quando vê a mulher chorando intensamente, ele se move de compaixão para com aquela mulher. Vamos analisar o texto de uma maneira racional. Não era, com certeza, a primeira vez que Jesus via um enterro. Não era a primeira vez, com certeza, que Jesus estava presenciando um morto sendo levado para o cemitério. Porém, o comportamento daquela mulher chamou a atenção de Jesus Cristo, a ponto dele mover-se de compaixão. E o escritor diz aqui que era uma compaixão íntima. Se nós analisarmos esta expressão lá no original grego, nós vamos encontrar uma coisa interessante, porque a palavrinha aí que aparece, chamada compaixão, ela no grego é representada por uma palavra chamada splanchnizomai, que é originária da palavra splanchna, que traduzido, não se assustem, quer dizer intestino. Aí você diz, o que é que a palavra tem a ver com o milagre de Jesus Cristo? Tem tudo a ver com o milagre de Jesus. Escute, tanto hebreus como gregos, eles tinham a concepção de que as emoções mais fortes que nós sentimos, elas não têm origem no coração, mas elas têm origem na barriga. Hebreus e gregos diziam que quando nós passávamos por alguma situação de estresse, o sentimento que nós tínhamos a enfrentar essas situações era um frio na barriga, o que não é muito diferente de hoje. Se nós pararmos um pouquinho, nós vamos ver que nós usamos esta mesma expressão. Quando você se vê diante de um aperto, o que é que você diz? Que doeu o coração ou que deu um frio na barriga? Não é um frio na barriga que nós falamos? Se eu aqui aleatoriamente estendesse a mão aqui e dissesse, irmã, vem aqui pregar hoje, você ia dizer, pastor, ai pastor, quando o senhor me chamou me deu um frio na barriga, pastor. Quando nós temos uma responsabilidade, quando nós temos um desafio a ser cumprido, qual é o sentimento que nós temos diante do desafio? Não é um frio na barriga? É exatamente isto que queria dizer o texto. Quando Jesus olhou para aquela mulher e a viu chorando copiosamente, desculpe a expressão que eu vou usar, mas é a que melhor encontro para poder registrar o que quero registrar. Jesus sentiu um frio na barriga. Jesus moveu-se de íntima compaixão. Se nós lermos a palavra do samaritano, quando atende aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, e ele foi assaltado e caiu à beira do caminho, e passou lá o sacerdote, e passou o levita, e ignorou aquele homem, mas veio o samaritano,
A expressão é a mesma. O samaritano vem e move-se de íntima compaixão pelo homem que estava caído à beira do caminho. E o sentimento de compaixão foi tão grande que o samaritano não resistiu. Ele parou, desceu do seu cavalo, foi lá atender o homem que estava moribundo, deu-lhe vinho, passou azeite sobre as suas feridas, colocou o moribundo sobre a cavalgadura. Agora ele não desce mais montado no seu cavalo, mas ele desce puxando o cavalo até Jericó, levando sobre o cavalo o homem que estava quase morrendo. E chegando próximo de Jericó, ele coloca o homem numa estalagem e dá ordem ao dono da estalagem para que cuide dele, a fim de que ele não morresse. É a mesma expressão. O mesmo sentimento que o samaritano teve, Jesus teve aqui. A mesma compaixão que o samaritano teve, Jesus teve. Agora entendam, se a parábola do samaritano, que não foi um ato, mas foi uma parábola, registra o sentimento de compaixão de homem, que o samaritano era um símbolo do próprio Cristo, que representa que um samaritano sente compaixão por alguém que está à beira da morte. E Jesus sente a mesma compaixão por uma mulher, que neste caso não é uma parábola, mas é uma realidade. Isto é prova clara de que o desespero daquela mulher era tão grande que levou Jesus a sentir esta íntima compaixão. O que eu quero que você entenda nesta noite: às vezes, por algumas situações, eu repito, adversas, nós somos tomados por um sentimento de incerteza que gera em nós uma sensibilidade tão grande que nos leva a derramar o nosso coração e a assumir uma condição de verdadeiro desesperado. Agora, a boa notícia que eu tenho para você é que, não obstante, quando nós estamos em desespero, algumas pessoas não fazerem conta da nossa condição, Jesus nunca fica alheio a esta condição que nós enfrentamos. Jesus nunca dá de ombros quando nós nos apresentamos a Ele com o coração desesperado. Jesus nunca vira o rosto quando alguém em desespero se apresenta a Ele, mas Jesus se move de íntima compaixão para atender o necessitado, para atender o desesperado. Outra coisa interessante: quando nós estamos em desespero, nós somos levados a sufocar, a suplantar, a enterrar dois sentimentos ou duas sensibilidades vitais que nós temos, que é visão e audição. Quando nós estamos em desespero, nós não enxergamos bem e não ouvimos bem. Eu vou provar para vocês isso biblicamente e no sentido prático. Você já teve um dia que você estava cheio de problemas para resolver. Aí você sai aí pelas ruas tentando resolver os seus problemas. Aí um irmão se encontra com você e você nem percebe que o irmão passou por você. O irmão passa na sua frente e você nem toma conhecimento de que ele passou por você. 2 ou 3 dias depois, o irmão se encontra com você e diz: irmão Nico, eu encontrei o irmão aí na Avenida Sapopemba aí, meu irmão, e eu chamei a sua atenção, eu gritei o seu nome e você nem me ouviu. Aí você diz: quando é que foi isso, meu irmão? Aí ele diz: foi há 2 dias atrás. E você olha para o irmão e diz: me perdoe, meu irmão, eu estava com tantos problemas para resolver aquele dia, eu estava com tantas dificuldades, que me perdoe, eu não te vi, meu irmão, eu não ouvi você me chamar. Isso é um amparo bíblico muito grande. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, a Bíblia diz que os discípulos foram à sepultura para ver Jesus, foram visitar a sepultura de Jesus, mas também foram à sepultura aquelas mulheres que foram ungir o corpo de Jesus Cristo. E o que é que diz o texto sagrado com relação a isto? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu o quê? A pedra que estava tirada da porta do sepulcro.
O que faz Maria Madalena? Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse para eles o quê? Levaram o corpo do mestre, a sepultura está aberta e nós não sabemos onde o puseram. O que faz Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, que nós entendemos ser João? O que fazem aqueles discípulos? Eles saem e vão ao sepulcro, e os dois, diz o texto, corriam juntos, mas o outro discípulo correu, ou seja, João correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro no sepulcro. E quando ele chega no sepulcro, ele se abaixa, olha para dentro do sepulcro, vê no chão os lençóis que estavam no sepulcro, mas não entrou para ver o que havia acontecido lá. O que acontece, diz a Bíblia? Chega Pedro, que seguia João, e este entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e percebeu que o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. O que é que fazem esses discípulos? Eles, quando olham para o sepulcro, veem aquilo. O texto diz que eles viram e creram, porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos, e tornaram os discípulos para casa. Mas Maria foi de novo à sepultura. E eu pergunto para vocês o seguinte: será que quando Pedro e João voltaram da sepultura, eles não passaram por Maria? Será que o caminho não era o mesmo? Será que a trajetória não era a mesma? Mas Maria não percebeu que os discípulos tinham voltado. O desespero dela era tão grande que ela não parou para reparar que os discípulos que tinham ido à sepultura já tinham voltado. E ela vai à sepultura, e quando chegou na sepultura, ficou do lado de fora chorando. Abaixou-se para ver o que estava dentro da sepultura. E quando abaixou, ela viu o quê? 2 anjos, que ela achou ser quem? Pedro e João. Ela não tinha reparado que Pedro e João tinham voltado. Ela não parou, ela não teve a percepção para ver Pedro e João voltando. Então, quando ela se curva na sepultura, ela imagina que os 2 anjos eram Pedro e João. E eles disseram: mulher, por que choras? E ela olha para aqueles 2 varões e diz: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Aí você diz: pastor Adilson, como é que você afirma nesta noite que aqueles 2 anjos foram confundidos por Maria como sendo Pedro e João? Por uma questão lógica, irmão Marcos. Se elas conseguissem entender que eram 2 anjos, ela certamente tinha perguntado a eles onde Jesus estava. Ela tinha feito uma pergunta, mas ela diz: eu estou chorando porque levaram Jesus e ninguém sabe onde ele está. Ora, irmãos, é uma coisa natural. Se um anjo de Deus se manifestasse aqui agora, com certeza nós que temos algumas dúvidas com relação a algumas coisas, aproveitaríamos a presença do anjo para perguntar para ele: anjo, o senhor pode me esclarecer alguma coisa? Se eu estivesse lá e tivesse a convicção de que aqueles 2 varões eram anjos, eu perguntaria: diga para mim onde Jesus está. Mas não, ela confunde os anjos com os 2 discípulos, e disse isso para os discípulos, e voltou-se para trás e viu quem? Jesus, que estava em pé do lado de fora da sepultura. Mas o que me chama a atenção é que ela também não reconhece Jesus. Jesus estava lá, ela tinha convivido com Jesus, ela conhecia Jesus, mas ela não reconhece Jesus, porque o desespero rouba-lhe a sensibilidade e ela não consegue ver quem era Jesus. Tanto é que Jesus olha para ela e diz: mulher,
por que choras? E o que ela diz para Jesus? Por que é que eu choro? Você está me perguntando por que é que eu choro? Levaram o corpo do meu Cristo, levaram o meu Jesus, eu não sei onde o colocaram, e você pergunta por que eu choro? Por favor, se você sabe onde Jesus está, diga para mim que eu vou lá para buscá-lo. Jesus olha para Maria e diz: Maria, os seus sentimentos precisam ser aguçados a partir de agora. Você precisa ver e precisa ouvir perfeitamente. Quem você está vendo aqui não é o guarda do cemitério. Quem você está vendo aqui não é o jardineiro do cemitério. Quem você está vendo aqui é o próprio Cristo ressuscitado. Aí o que é que Jesus faz? Jesus toma a palavra e diz: Maria. Quando Jesus diz Maria, voltam-lhe os sentidos da audição e da visão, e ela reconhece a voz de Jesus Cristo e consegue reconhecer a fisionomia de Jesus Cristo. Tanto é que quando Jesus diz Maria, ela corre para Jesus e diz Rabone, que quer dizer o quê? Mestre. Jesus olha para Maria e disse: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Abrem-se-lhes os olhos e a audição de Maria. O que eu quero dizer para você nesta noite é muito prático. Talvez você entrou aqui dominado por este sentimento de desespero, de aflição, de agonia, de preocupação. A notícia que eu tenho para você é que Jesus, o ressuscitado, está conosco neste santuário. Talvez por causa do problema, talvez por causa do desespero, você não conseguiu vê-lo e nem tampouco ouvir a sua voz, mas pelo poder da sua palavra e mediante a ação do Espírito Santo, abra os seus olhos e os seus ouvidos e creia: Jesus está aqui esta noite, e se Jesus está, milagres podem acontecer. Dá para dizer glória a Deus ou é difícil? Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado e diga: quem você está vendo hoje não é o guarda do cemitério não, meu irmão. Quem você está vendo hoje não é Pedro e nem João. Quem você está vendo hoje é o próprio Jesus Cristo. E através dos olhos da fé, diga aí para a pessoa que está do seu lado: quem você está ouvindo não é alguém que não se compadece das suas necessidades porque não as conhece, mas quem você está ouvindo hoje é aquele que se compadece das suas necessidades, e mais do que isto, ele é poderoso para supri-las. Só os que acreditam nisto, só os que creem que Jesus Cristo está aqui e ele é poderoso para suprir as nossas necessidades, solte a sua voz, levante o seu braço e o glorifique esta noite. Então, queridos, escute bem: todos nós podemos ser tomados pelo sentimento do desespero. Mas escute, desespero não é prova, não é sinônimo de derrota. Nós até podemos estar em algum momento da nossa vida desesperados, mas não estamos derrotados. Amém? Diga comigo: nós não estamos derrotados. Nós somos mais do que vencedores. Onde estão os vencedores esta noite? Se você analisar o Salmo 43, quando Davi vive um momento de desespero, porque o seu filho havia lhe roubado o trono, Davi sofre uma traição gerada pelo seu próprio filho, sangue do seu sangue. Davi não entra em conflito, Davi não usa a sua autoridade de rei. Davi junta-se a alguns amigos e foge, para não causar um mal ainda maior a Jerusalém. Davi foge, e durante a fuga, Davi escreve o Salmo 43, onde ele questiona com Deus e diz ao Senhor: faze-me justiça e pleiteia a minha causa contra uma nação ímpia e contra um homem fraudulento. Aí ele começa a expor a sua situação. Ele chega a dizer: Senhor, leva-me ao teu santo monte,
para que eu veja a tua verdade, a tua luz. Davi não confiava em mais ninguém. Imagine você ser traído pelo seu próprio filho. Em quem você vai confiar? Em ninguém mais. Davi não tinha confiança em mais ninguém. Estava em total estado de desespero. A Bíblia diz que ele tirou as sandálias dos seus pés, ele enrolou um pano na sua cabeça, e ele subia as montanhas chorando e lamentando aquela situação. Mas o que me chama a atenção é que no final do Salmo 43, no verso 5, Davi entende que aquele estado de desespero estava roubando dele a oportunidade de ser alcançado por uma bênção extraordinária de Deus. Aí ele volta-se para si mesmo e diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Era como se Davi dizia: que é esse desespero que está tomando conta de você, Davi? Que sentimento é esse que está lhe roubando a visão e a audição? E aí Davi diz: minha alma espera em Deus, porque ainda o louvarei. Esta é a palavra para o seu coração esta noite. Não deixe o desespero roubar a sua visão, não deixe o desespero atrapalhar a sua audição. Veja e ouça: você serve a um Deus capaz de mudar o quadro da sua vida. Você serve a um Deus capaz de mudar qualquer situação e te colocar numa posição de vitorioso. Só os que acreditam soltem a voz e digam glória a Deus. Eu quero orar por você, abençoando a sua vida e a sua casa e a sua família. Aonde você estiver agora, se você puder parar um pouquinho e orar comigo, nós vamos orar juntos. Tiago diz que a oração da fé salvará o doente. E se ele tiver cometido algum pecado, esse pecado será perdoado através da oração. Então ore comigo. Pai eterno, no precioso nome de Jesus, eu intercedo, eu oro pelas pessoas que me assistem neste momento. Peço por bondade que o Senhor as visite. Estenda sobre elas as tuas mãos. Estenda sobre elas as tuas misericórdias. Pai querido, se alguém está enfermo, que receba o benefício da cura. Eu ministro agora na autoridade do nome de Jesus a cura das enfermidades. Aquele que está prostrado em um leito, aquele que está prostrado em uma cama, que o Senhor possa tocá-lo agora, a fim de que ele se levante sadio, com muita força e com muita saúde. Intercedo também, Senhor, por aquele que tem um problema financeiro, que o Senhor abra as portas da bênção para aqueles que estão em dificuldade financeira, aqueles que têm um problema na sua casa, na sua família, na área dos seus relacionamentos, que o Senhor estenda as mãos e abençoe estas vidas de maneira especial. Intercedo também, Senhor, pelas famílias, que a tua bênção esteja presente nos lares, que o maligno não tenha poder de sufocar as famílias, suplantando-as, aniquilando-as, prendendo-as com cadeias, mas que elas sejam libertas pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Que haja preservação destas famílias. Pai querido, eu intercedo por aqueles que têm sido parceiros neste projeto de evangelização, que é o programa Fé em Ação. Que o Senhor abra as portas da bênção sobre eles, que não lhes falte a bênção da saúde, que não lhes falte a bênção de um emprego, de um salário digno com o qual eles possam se sustentar e sustentar as suas famílias. Pai querido, abençoa-os. Abençoa também a equipe do programa Fé em Ação, todos aqueles que direto ou indiretamente contribuem para que esse programa seja levado ao ar. E eu peço, Senhor, uma bênção especial para a tua igreja. Peço uma bênção especial para o setor da Vila Guarani, onde estamos agora trabalhando e servindo a ti e ao nosso ministério. Que haja um tempo de prosperidade para esse setor, em todas as áreas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua audiência. Voltamos no nosso próximo programa. Nunca se esqueça, de segunda a sexta, às 10 da noite. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Uma boa noite, Deus te abençoe.